Ontem à noite ela veio à direção da ministração dessa noite, quando nós estávamos aqui na vigília. E amados, uma coisa eu escutei algum tempo atrás, que me chamou muita atenção, uma frase de um pastor bem conhecido nosso, que dizia assim, ó: não adianta começar bem, é necessário que terminar bem. Amém, filhos? Nós já vamos para a palavra de Deus, para vocês verem o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Mas ontem à tarde, querido, quem saiu conosco no projeto Ezequiel 37, no projeto Reino em Ação, lá no bairro São Francisco, teve a oportunidade, querido, de presenciar o início de um grande mover de evangelização na cidade de Curitibanos. Ontem, querido, nós pudemos ministrar para o povo do bairro São Francisco as 5 linguagens do amor. Ontem foi ministrado tempo de qualidade, presente, foi ministrado palavra de afirmação, foi ministrado serviço, e também foi ministrado, qual que é a outra linguagem do amor agora? Tempo de qualidade, palavra de afirmação, me ajuda aí, pessoal, presente, toque físico e serviço. Amém? É isso aí, obrigado, Kaique. E queridos, eu fiquei assim muito alegre com o que eu presenciei ontem. A sensação era que o céu tinha invadido aquele lugar. Tem alguns irmãos lá do bairro São Francisco ali, né? Que eles sejam muito bem-vindos. E amados, nós chegamos lá com cabeleireiras, manicures, pessoal fazendo pintura facial, contação de história, fazendo escova no cabelo das mulheres, fazendo prancha. E amados, foi lindo o que Deus começou a fazer ontem. Amém? Mas ontem na vigília mesmo, nós falando sobre o que tinha acontecido durante o dia, amados, uma coisa me veio no meu espírito, que não adianta nós começar bem, é necessário nós terminar bem. Amém? Porque, querido, iniciar um projeto de evangelização é muito fácil, registrar um ministério é muito fácil. Amém? Formar uma banda para louvar a Deus é fácil. Um ministério de dança, um grupo de dança é fácil nós formar. Agora, querido, começar bem é uma coisa, agora terminar bem é o desafio. Amém? Constituir uma família é fácil. Agora, manter-se casado e unido é outra coisa. Gerar filho é fácil. Agora, ser pai e ser mãe, querido, é outra coisa. E a palavra veio de encontro ontem ao meu espírito, falando da seguinte maneira: fala para a minha igreja, que nós temos que parar de começar bem somente. Nós devemos permanecer e terminar bem, querido. Amém? Porque se nós não tivermos essa convicção, nós correremos o risco, querido, de um dia se batizar, aceitar Jesus e não morar na cidade santa, na Nova Jerusalém. Quem está me entendendo, diga amém. E é nessa linha de raciocínio que nós vamos caminhar nessa noite. Porque, querido, começar é fácil, agora o desafio é permanecer e terminar. E eu quero que você saia daqui com essa palavra no teu coração nessa noite. Amém? Que você saia daqui, decidido a levar adiante a obra que Deus começou na tua vida, na tua casa e na tua família. Esse é meu objetivo. Queridos, vamos abrir em 2 Timóteo 4:6. Palavras ali do apóstolo Paulo para o seu filho Timóteo. 2 Timóteo 4:6. O nosso Deus é um Deus de princípio e fim, querido. Ele não é um Deus que deixa as coisas pela metade. E essa palavra não é para trazer condenação, querido. É para trazer uma direção para a tua vida. É totalmente diferente. O Deus que você serve, Ele não deixa as coisas pela metade. E o meu maior desespero ontem à noite era: será que nós vamos levar adiante esse projeto? Será que nós vamos visitar mais bairro? Não sei se vocês estão me entendendo, mas há uma angústia no meu coração, querido. Será? Será que com a mesma alegria que nós fizemos ontem, nós vamos fazer mês que vem e daqui a 2 meses, né, pastor Gasparino? Porque começar bem é fácil. Agora permanecer e terminar bem é o desafio que a igreja tem que aceitar.
Amém? Pastor Dinei é aquele cara chato, né? Que sempre traz o povo assim para a terra de volta, né? Sempre trazendo vocês para parar para pensar, querido. Porque Deus quer criar aqui, quer gerar aqui uma igreja curada. Amém? Uma igreja que não fique conhecido por aquilo que começou, mas por aquilo que permaneceu e concluiu na cidade de Curitibanos. Amém? Vamos para 2 Timóteo 4:6 e diz assim, ó: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Pode permanecer com a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu vou ler outra tradução aqui, querido. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha o versículo 7, querido. Alguém que começou algo e terminou está falando: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo ali, ó: combati o bom combate, acabei a carreira. Amém? Está dizendo assim, ó: estou finalizando meu ministério, e eu guardei a fé. Ele está dizendo assim, que ele começou algo, não foi fácil permanecer naquilo que Deus queria que ele permanecesse, naquilo que Deus queria que ele fizesse, mas ele está dizendo aqui: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É pessoas assim que Deus quer levantar na cidade de Curitibanos. É pessoas que obedeçam o seu chamado. Amém? Igreja não é lugar de voluntário. Igreja é lugar de pessoas que são chamadas e escolhidas por Deus. Amém? Quem que é voluntário? É aquele que diz assim: ah, pastor, vou ver se vou ver se faço, se der eu vou. Deus não quer voluntário. Deus quer pessoas chamadas e escolhidas, que obedeçam o seu chamado. Amém? Que comecem, permaneçam e terminem. Esse é o desafio, querido. Porque senão, querido, sempre vai haver uma dúvida: será que vamos continuar? Será que vamos fazer? E em Apocalipse 1:8, eu vou estar lendo, você não precisa abrir. Diz assim, Deus falando através do apóstolo João, na revelação de Apocalipse, ele diz: eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, significa a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. Está dizendo aqui, Deus: eu sou o princípio e eu sou o fim. E em Filipenses 3,14 diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez, o apóstolo dizendo: ei, eu não alcancei tudo o que eu queria, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço daquilo que passou, e eu prossigo para o alvo. Infelizmente, querido, muitas pessoas acabam iniciando bem, mas não permanecem. E se não permanecem, querido, não vão concluir a caminhada que está proposta para mim e para você. Eu não sei se Deus te chamou, querido, para ser um pastor, um mestre da palavra, um evangelista, um missionário, um líder, um ministro de louvor, uma ministra de dança. Eu não sei, querido, mas para algo Ele te chamou. Eu creio. Agora, uma coisa, querido, nós precisamos entender e amadurecer.
que aquilo que nós começarmos, nós temos que ter tamanha convicção, que se necessário, nós vamos enfrentar todo tipo de retaliação, mas não arredaremos o pé, enquanto Ele não concluir a obra que Ele iniciou em nossa vida. Amém, igreja? Porque tem aquele eufórico, ah pastor, eu faço, ah pastor, eu vou, começa tudo, e não termina nada. Conhece gente assim? Diga amém. Acho que em Curitibanos não tem gente assim, né? Não tem gente assim. Apocalipse 21:6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus que começa e termina. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Olha o versículo 7 de Apocalipse 21:7. O vencedor herdará todas essas coisas. Amém? Querido, se você quer herdar aquilo que Deus tem para a tua vida, se você quer herdar a vida eterna, querido, você não pode parar no meio da caminhada. Pastor, eu posso diminuir o ritmo, se necessário sim, mas não pare. Porque a Bíblia diz assim: ao que vencer, ao que terminar a caminhada, ao que concluir aquilo que começou, a este eu darei estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Querido, eu quero morar na cidade santa, na Nova Jerusalém. E é por isso, querido, que a caminhada que eu iniciei com Ele, eu vou permanecer até o fim. Com luta ou sem luta, querido. Com saúde ou sem saúde. Com perseguição ou sem perseguição. Com afronta ou sem afronta. Eu só tenho uma escolha. É concluir aquilo que um dia eu me propus a fazer em nome dEle. E olha o que diz em Apocalipse 22:13. Eu vou estar lendo, não precisa abrir, querido. Que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Mais uma vez ele está dizendo que eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. E em todos os textos que li, querido, se você prestar atenção, existe algo em comum. Tanto nas palavras de Paulo e do apóstolo João na revelação do Apocalipse, fala de um homem que iniciou e terminou uma caminhada, e de um Deus que deixa bem claro que Ele é o princípio e o fim, que aquilo que Ele inicia, Ele termina. Querido, não é de se espantar que muitos que se batizaram nas águas já não estão mais dentro da igreja, querido, e nós não podemos aceitar isso, não podemos. Não é de se espantar que muitos que começaram o ministério já não estão mais exercendo, querido. O que eu estou querendo passar para vocês, querido, que é muito fácil iniciar, é muito fácil começar. Não é de se espantar que muitos que começaram um projeto pararam no meio do processo. E ontem à noite, querido, em nossa vigília, eu tive a direção do Espírito Santo a respeito da palavra dessa noite. E queridos, como eu já falei sobre tudo aquilo que aconteceu ontem à tarde no bairro São Francisco, e aí fica a pergunta, querido, vamos continuar? Vamos parar? Porque uma coisa eu aprendi, querido, e uma coisa a nossa família tem por certo em nossos corações: não basta começar bem, é necessário terminar bem. Quem está me entendendo, diga amém. Querido,
Durante essa noite, esse culto, você só vai refletir naquilo que você começou e naquilo que você não terminou. É só o que eu quero, querido. Porque se nós não despertarmos, querido, o que aconteceu ontem só vai ser uma lembrança. Como foi bom, como foi lindo. Se nós não despertarmos para o compromisso que envolve a obra de Deus, servir a Deus, querido, e não terminarmos aquilo que nós começamos, nós viveremos o que? De lembrança. E Deus não te chamou para viver só de lembrança, querido. Ele chamou você para viver de realizações diárias, completando na sua vida aquilo que Ele iniciou. O nosso Deus é um Deus de início, meio e fim. O apóstolo Paulo, querido, ele deixa claro que ele, o escritor da carta aos Hebreus, que até hoje não sabemos quem é, mas temos convicção de que quem escreveu foi direcionado pelo Espírito Santo, disse em Hebreus 12:1. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado no lado direito do trono de Deus. Versículo 3: pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. E lá em Hebreus 12:1, em outra versão, para você entender, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aqui está falando sobre Jesus, querido. Ele foi até o fim, enfrentou morte de cruz. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo para mim e para você: não desistam. Amém? Ah, pastor, eu comecei a caminhada cristã, mas está difícil. Não desistam, está dizendo aqui. Pastor Dinei, eu não pedi para nascer, e a minha vida está difícil. O escritor de Hebreus, ele fala algo para nós: não desistam. Se Jesus alcançou graça, se Jesus alcançou salvação para mim e para você, foi porque Ele não desistiu. O plano de salvação teve início, meio e fim. E a tua vida, querido, o plano que Deus tem para a tua existência não pode ficar pela metade. E o que mais nós vemos hoje nessa geração são famílias inacabadas, ministérios inacabados, projetos inacabados. Começam bem, mas não conseguem fluir, não conseguem chegar onde Deus quer que chegue. E nós aqui nesse lugar, nós precisamos entender, querido, que Deus nos criou com um propósito. Agora nós não vamos ficar no meio da caminhada, amém? Nós iremos até o fim, chorando ou não chorando, nós iremos até o fim. O escritor de Hebreus fala com autoridade para corrermos a carreira que nos está proposta, e que Jesus não desistiu no meio da caminhada, mas permaneceu fiel até o fim. E a minha pergunta ontem foi: será que o que começamos sábado vai continuar? Será que o projeto Reino em Ação vai permanecer? Será que mais pessoas serão alcançadas? Queridos, há uma maldição invadindo nossa geração, pessoas que começam e não terminam.
Você deve conhecer alguém que começou algo e não terminou. E não terminou aquilo e começou algo novo e não terminou. E não terminou aquilo e começou mais algo novo e não terminou. Isso é maldição. Isso não é a natureza de Deus. Isso não é a natureza do céu. Isso é a natureza adâmica, caída. Casam, mas se divorciam. Geram filhos, mas não criam, querido. Há uma revolta no meu coração, querido. Há uma revolta. Registram ministérios, mas não permanecem. Abrem igrejas, mas não têm fé o suficiente para levar adiante o trabalho que Deus o entregou. Formam família para depois abandoná-la. Isso nós estamos vendo, querido. Filhos sem pai, igreja sem pastor, projetos que se iniciaram e que não foram concluídos. Isso é maldição, querido. Coisas simples, começa a pintar uma parede em casa e não termina, começa a fazer uma casinha de cachorro em casa e não termina. Querido, é nas pequenas coisas que nós temos que tomar uma posição. Eu sou um filho de Deus, o meu Deus começa e termina, e o que Ele começou na minha vida, eu farei a minha parte, a obra será concluída em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, igreja. Parece que nós temos que esperar toda a vida que chegue um ministro famoso e faça nós pegar na manivela. Eu não preciso pegar na manivela. A combustão para mim funcionar é o fogo do Espírito Santo de Deus, querido. Eu não sou perfeito, eu sou falho, eu errei, mas eu não aceito parar. Comigo não tem esse negócio. Vou ver se vou na igreja, vou ver se vou fazer. Eu faço. E quem caminha conosco tem que tomar uma posição, querido. Estou falando é sério, querido. Até quando nós vamos barganhar com Deus? Até quando essa geração vai viver debaixo dessa maldição? Não permanecem. Quando o pastor pergunta se vai vir ajudar, a resposta: vamos ver, né, pastor? Querido, hoje o pessoal casa para ver se vai dar certo. Ninguém casa para ver se vai dar certo. Quem casa tem que fazer dar certo em nome de Jesus, querido. E não para fazer dar certo. Fazem filhos e depois largam no mundo para os outros criar. Vão prestar conta com Deus. E aí, querido, eu não sei o que está sendo pregado aí fora, mas o evangelho precisa ser pregado novamente, querido. Nós temos que ser curados do nosso passado, das feridas, das mágoas, da orfandade que nos impede de crescer, querido. Quem sabe lá na tua família foi assim. Tudo que meu pai começava, ele não terminava. Tudo que meu avô começava, ele não terminava. Isso é maldição. Você aceitou Jesus antes de ser filho do teu pai e da tua mãe. Você é filho de Deus. Você tem uma nova natureza em que habita o Espírito Santo. Quebra essa maldição em nome de Jesus, querido. Busque a cura para a tua ferida. Busque a cura para a tua mágoa. Mas não aceite esse demônio entrar na tua casa, entrar no teu ministério. Mas lá na minha família foi sempre assim. É porque a tua família, quem sabe, não conheceu esse Deus que faz nova todas as coisas. Amém, igreja? E coisas assim, querido, que o meu coração queima. Nós precisamos, querido, ser curados da infantilidade que nos impede de amadurecermos, do medo que nos impede de irmos adiante, das palavras que operaram sobre nós dizendo: você não vai conseguir, você nunca fez nada certo, você é um desastrado, você é um fracassado. Querido, eu te digo que tudo isso é mentira do diabo. Você que está aqui nessa noite, que já aceitou Jesus, saiba, você é filho de Deus, você nasceu com um propósito. Amém? Agora tome uma posição, querido. Tome uma posição. Se Deus te entregou algo para fazer nessa geração, faça. Tira do teu vocabulário o vamos ver. Vamos ao culto hoje, vamos ver. Vamos fazer a obra, vamos ver.
O teu Deus é um Deus de início, meio e fim. É alfa e ômega. Ele começa e termina, filhos. Você nasceu para terminar o que começou. Amém, igreja? Você nasceu para terminar o que começou. Você começou uma carreira e deverá ir até o fim. O apóstolo Paulo falava: quanto a mim, eu não julgo ter alcançado tudo o que eu queria, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Precisamos despertar, igreja. Fazemos propósitos de pararmos de beber, e quando menos esperamos, lá estamos nós novamente com o copo na mão. Fazemos propósito de pararmos de fumar, e quando vemos, lá estamos nós com o cigarro na mão novamente, querido. Eu estou falando aqui para quem já é da igreja, querido. Fazemos propósito de pararmos de acessar pornografia, e quando vemos, lá estamos nós novamente acessando pornografia, compartilhando videozinho podre na internet. Fazemos propósito de não falarmos mal do próximo, e quando vemos, lá estamos nós falando o que não devemos das pessoas que nos amam e querem o nosso bem. Miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo, começo e não termino. Isso está errado, querido. Jesus veio ao mundo e Ele escolheu homens para o seguir, e alguns desses homens decidiram acreditar no projeto chamado igreja, querido. É por isso que nós estamos aqui reunidos hoje como igreja. É porque alguém decidiu acreditar, é porque alguém decidiu começar a permanecer e terminar. Se nós não tomarmos uma posição, a nossa descendência, querido, vai receber um evangelho chulo, um evangelho mentiroso, um evangelho que não agrada a Deus, mas que só agrada a homens. Nós precisamos olhar para nós mesmos e ver tudo aquilo que nós começamos e não terminamos, e tomar uma posição, querido. Pare para pensar. Tem gente que eu conheço que já passou por todos os ministérios, mas não permaneceu e não levou nenhum a sério. Querido, comece e não termina. Aceitamos a Jesus, mas não permanecemos na igreja. Recebe Jesus, se batiza, e parece que a água torna a pessoa invisível. Vocês já notaram? Tem gente que se batiza e desaparece da igreja. Começou e não terminou. Começou e não terminou. E sabe por que Satanás quer que você comece e não termine? Porque ele não quer que você chegue na linha de chegada, na Nova Jerusalém. Ele não quer que você seja salvo, querido. Ele quer que você fique caído pelo caminho. Mas dentro de ti habita alguém chamado Espírito Santo de Deus, que te consola, que te levanta e te cura. Amém, igreja? O nosso sim é não, e nosso não é sim. Parece que às vezes está tudo bagunçado. Se você disse que vai fazer, faça. Se você começou, termine. Se você aceitou Jesus e se batizou nas águas, só uma coisa pode te tirar da presença dele aqui na terra, querido, e essa coisa é a morte. Mas a primeira luta que vem, o que nós fazemos? Nós nos revoltamos contra Deus, nós nos revoltamos contra a igreja, olhamos para quem não devemos olhar, ficamos prestando atenção naquilo que nós não devemos prestar atenção, e a obra fica inacabada. Pastor Dinei, por que é tanto desespero no teu coração? Sabe por quê? Porque através da tua vida muitos podem ser salvos. E o que você está fazendo? Parado, pensando em desistir. Famílias podem ser restauradas através de vocês. Vidas podem ser tiradas do inferno. Por isso que Satanás investe tanto na tua vida, para fazer você parar. Porque se você parar, querido, pessoas deixarão de ser alcançadas. Só que tudo isso vai ser cobrado de mim e de você.
Nós temos que quebrar isso em nome de Jesus, querido. Romanos 7,15 diz assim, ó: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Nós enfrentamos uma luta, igreja. Uma luta, igreja. Uma luta diária contra a nossa carne, tentando nos fazer o quê? Desistir. Nós precisamos de cura. Quem concorda que nós precisamos ser curados, diga amém. Nós precisamos de libertação. Nos batizamos nas águas, mas não permitimos que a água da palavra de Deus lave a nossa vida. Amém? É só um ato. Só vamos lá e descemos nas águas, mas não permitimos que a água da palavra de Deus nos lave o nosso interior. Mudamos de cabelo, mas não de atitude. Mudamos de igreja, mas não de vida. Quantos ministérios você já passou? Quantos projetos você já iniciou? Quantas faculdades você iniciou e não terminou? Quantos casamentos? Quantos filhos você fez e não criou? O Deus que você serve é um Deus de início, meio e fim. É um Deus que começa e termina. Amém, amados? Queridos, eu não consigo ser diferente, querido. Eu não consigo pregar outro evangelho a não ser esse. Se nós vier para uma igreja e não parar para pensar e não rever nossa vida, querido, não vale a pena nós ir nesse lugar. Às vezes a impressão que nós temos, querido, é que nós fomos batizados com espírito de covardia. Isso é mentira. O Espírito Santo é o espírito de ousadia. Amém? De ousadia, de coragem. Eu não sei o que pode ter te travado, mas existe alguém que quer te destravar, e ele se chama Espírito Santo de Deus. Eu não sei quem falou para você que você não vai conseguir, mas tem alguém que, segundo a palavra dele, o apóstolo Paulo falou, que tudo você pode naquele que te fortalece. Se é Deus que te fortalece, você vai chegar até o fim. Amém. Em Gênesis, querido, se você lá abrir capítulo 1 de Gênesis, tudo o que ele fez e terminou, ele disse. Porque tudo que Deus começou, ele terminou. Se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver depois em casa, que Deus fez a luz e viu que a luz era boa. Quando separou terras e mares, viu Deus que era bom. Fez a terra produzir árvores frutíferas, e viu Deus que era bom. Fez as estrelas, sol e lua, e viu Deus que era bom. Fez as águas produzirem os répteis de alma vivente, aves, baleias, e viu Deus que era bom. Fez a terra produzir alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. Fez o homem à sua imagem e semelhança, deu ao homem poder para dominar sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E diz assim no versículo de número 31 do capítulo 1: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Tudo que ele começou, ele terminou. E sempre que ele terminava as etapas da criação, ele dizia que era bom. E quando ele terminou tudo ali no sexto dia, ele disse que era muito bom. Vá pensando, querido.
O que você começou que não terminou? Até quando, querido? Até quando? Tudo que Deus havia feito em Gênesis, Ele dizia no final de cada dia que tinha ficado bom. Ele te criou e sabe o que Ele diz a teu respeito? Que ficou muito bom. Amém? Ele olhou para você e disse: ficou muito bom. Nós é que não acreditamos. Precisamos entender a natureza do nosso Deus, do nosso Pai. Ele não deixa nada inacabado. A obra que Ele iniciou em nossas vidas, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você abrir em Filipenses capítulo 1:6, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a obra em você foi Deus. Amém? Ele só precisa de ajuda de uma pessoa para terminar a obra. E essa pessoa é você. É você mesmo. E essa pessoa estando cheia do Espírito Santo, querido, aí não tem quem impeça dessa obra ser concluída. Ele é o Deus que te aperfeiçoa. Ele iniciou uma obra linda na sua vida, mas depende de você querer ir até o fim ou até o próximo culto. Querido, eu não estou aqui para estar servindo a Deus até o próximo culto. O meu negócio é até que meu coração pare de bater. Depende de você querer se submeter à cura ou continuar essa vida de começa e não termina, vai e não vai, assume ou não assume. Depende de nós, querido. Depende de mim e de você. 1 Pedro 5,6, eu vou estar lendo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. As mesmas aflições, querido. Quem sabe o que você está passando hoje, está pensando em desistir. Há muitas pessoas na face da terra que estão passando pela mesma situação. A diferença é o que habita nelas e o que habita em você. Querido, por mais difícil que esteja a sua situação, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Lance sobre Ele a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de ti. Pois Ele vai te aperfeiçoar, confirmar, fortificar e vai fortalecer. Agora eu quero deixar algumas perguntas aqui, querido. Já imaginou, querido, se Noé não terminasse a arca? Já imaginou se José do Egito não acreditasse no sonho de Deus para a vida dele? Já imaginou se Moisés não levasse o povo de Deus pelo deserto? Você já imaginou se Josué desse apenas 3 voltas em volta das muralhas de Jericó? Já imaginou se Naamã mergulhasse apenas 5 vezes no Rio Jordão? Já imaginou se Samuel não perguntasse a Jessé se havia outro filho? Se Jesus até o fim não fossem martirizados com medo de ir até o fim? Querido, nós temos que olhar para a Bíblia e nos perguntar: se eles não tivessem ido até o fim, todos esses nomes que eu citei, não haveria salvação para a família de Noé, não haveria mantimentos para a família de Jacó, não haveria mar vermelho se abrindo, maná caindo do céu, água saindo da rocha, codornizes para matar a fome do povo, e o povo de Deus não chegaria à terra prometida. As muralhas de Jericó não cairiam, não haveria cura da lepra para Naamã, não haveria um homem segundo o coração de Deus, não haveria salvação para mim e para você, não haveria igreja.
Em 13 anos de ministério, já vi muita gente se batizar e desaparecer. Já vi muita gente iniciar em uma liderança e depois entregar. Já vi muita gente começar e não terminar. Fazerem filhos e não criarem. E creio no meu coração que esse não é o padrão de Deus para esta geração. Tudo que Deus faz é bom. Ele começa e termina, igreja. Tudo que Deus faz é bom. Você precisa entender que você não está sozinho e que o Espírito Santo habita em ti. Amém? Começamos e não terminamos. Até quando vai a tua fé? Até quando vai o ministério que Deus entregou à tua mão? Até março? Até junho? Até 2017? Ei, nós precisamos tomar uma atitude, igreja. Até quando, querido? Até o próximo culto? Ou até o próximo pastor de fora vir? Daí nós choramos, nos emocionamos, os pastores vão e nós continuamos fazendo a coisa da maneira que nós queremos fazer. Sabe por que você não pode parar? Porque vidas estão em jogo. Amém? E as primeiras vidas que estão em jogo é a tua casa e a tua família, querido. É por isso, querido, para quem é filho de Deus, para quem é chamado e escolhido, eu penso que não existe uma opção parar, mas perseverar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, querido. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos amanhã de manhã. Nós não sabemos se nós vamos chegar até a noite de segunda-feira vivos. Por isso que nós começamos uma caminhada. Enquanto nosso coração bater, nós vamos permanecer fiéis na presença desse Deus. O Espírito Santo que habita em ti é o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus. E às vezes nós não acreditamos nisso. É o mesmo Espírito Santo. E Ele é disponível para te curar, querido. Quebrar essa maldição geracional que te impede de prosperar, de ser feliz, de dar destino à sua descendência. Nós precisamos quebrar essa maldição que há anos visita nossas famílias, não permitindo que nossos familiares terminem aquilo que um dia eles começaram. Está vendo aquela casa? Meu pai começou e não terminou. O que é isso aí no fundo do lote? Isso aí foi um canil que meu pai começou e não terminou. E essa parede, o que aconteceu? Começou e não terminou. Nossa sociedade é um reflexo de uma geração que começa e não termina. A nossa sociedade, querido, é o reflexo de uma geração que começa e não termina. O problema é que nós aceitamos tudo isso com muita naturalidade. Nós dizemos assim, lá em casa sempre foi assim. Querido, a sua descendência depende das suas decisões tomadas hoje. O que você deixar de fazer hoje, seus filhos podem sofrer amanhã. Nós podemos, queridos, oferecer para a cidade de Curitibanos algo que nunca foi oferecido, se nós permanecermos. Mais do que uma denominação, querido, nós podemos oferecer destino para essa cidade. Paternidade, querido. Cura. Quem sabe essa semana Satanás visitou tua casa e falou para você: desiste, não vale a pena, você não é valorizado naquele lugar. Desiste da tua casa, desiste da tua família, desiste do casamento, desiste dos filhos. Querido, isso não é voz do Espírito Santo, isso é voz do diabo. Não dá ouvido para ele. Não dá ouvido para ele, querido. Será que o que começamos ontem vai continuar? Ou eu vou ouvir respostas? Vamos ver, né, pastor?
Querido, a história da igreja foi marcada por homens que não desistiram. Não foi marcada por homem perfeito e por mulher perfeita. É por homens e mulheres que não desistiram. As famílias que foram restauradas foram marcadas por homens e mulheres que decidiram não desistir. A tua família depende de uma decisão sua. O teu casamento depende de uma decisão. A salvação da tua casa depende de uma decisão. Os livros que lemos estão marcados de histórias de superação e de fé. Que choraram. Pessoas que pensaram em desistir, mas não desistiram. Que começaram e terminaram. Apocalipse 2:10 diz: aquele que permanecer fiel até o fim será salvo, igreja. Apocalipse 21:7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A Bíblia é clara: aquele que vencer, aquele que for até o fim. Você não é um voluntário, querido, você é um chamado e escolhido de Deus. Voluntário vem quando quer, faz quando quer fazer, começa e não termina. Chamado e escolhido vem porque sabe o seu lugar em Deus, faz porque precisa ser feito, começa e termina. É diferente. Amém, igreja? Nós buscamos a Deus por conveniência. Quando as coisas não estão boas, nós estamos na casa de Deus. Deu uma melhoradinha, nós sumimos. Aí piora, nós voltamos. O problema é que se numa dessa saída, nós fomos chamados, querido, pela morte. É tempo de despertamento, querido. Avivamento nunca veio com palavras de passar a mão na cabeça da igreja. É palavras que fazem nós parar para pensar. Filhos amados, nós teremos muitas tribulações, mas nós não podemos desistir. Amém? Você não pode desistir. Você não deve desistir. Já imaginou quantas vidas podem ser resgatadas através de você, querido? Quanto casamento pode ser curado? Quantos pais podem ser alcançados? Quantos filhos podem ser alcançados? Quantas mulheres podem se sentir amadas? Quantos jovens podem ser tirados das drogas? Pare para pensar. 2 Coríntios 7:5. Olha o que o apóstolo Paulo enfrentava, querido, mas ele não desistia. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos tribulados, luta por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Querido, sempre haverá uma pessoa para te ajudar. Amém? Nos momentos difíceis, sempre Deus vai levantar alguém para pegar na tua mão. E às vezes essas pessoas batem na porta da nossa casa. E às vezes até a gente acha que não é Deus que enviou, mas é Deus. 2 Coríntios 7:5, em outra tradução diz assim: mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Pare e pense. Você vai desistir do seu casamento? Da família que Deus te deu? Do seu chamado? Do ministério que você lidera? Da fé? Você vai sair da igreja? Vai para outra? Até quando? Até quando nós vamos fazer isso, querido? Até a primeira luta? Você vai trocar de esposa? Até ver que a sua esposa não é perfeita e muito menos você. Vai abandonar seus filhos?
ou vai mudar de atitude? A nossa geração é assim, querido. Começa e não termina. Começa e não termina. Sabe por que a sociedade está desse jeito? Porque o povo começa e não termina. Chega uma hora que nós temos que se arrepender, igreja. Tem uma hora que nós temos que tomar uma atitude. Você tem que ser assim meio indignado. Declarar o que nós temos declarado aqui nesse lugar. Só uma coisa vai me afastar de Jesus na terra, e a morte. Porque aquele que está com Ele, mesmo que morra, ele viverá. Nós vamos estar aqui? Ou só vamos estar aqui no culto de ceia? É complicado, né? Será? Será que esse ano eu vou fluir no ministério que Deus me deu? Será que eu vou deixar meus filhos para outro pai criar? Parar para pensar a igreja enquanto é tempo. O nosso Deus é Deus de princípio, meio e fim. Ele é o alfa e o ômega. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Presta atenção nisso aqui, querido. Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E na outra tradução diz: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, de amor e de moderação. Deus te deu um espírito de ousadia. Quantos creem dessa forma, diga amém. Que espírito é esse? O Espírito Santo, querido. Sabe por que Satanás quer soprar no seu ouvido que você não é capaz? Não funcionaram, eu peguei esse e ganhei um choque na mão. Você acha que eu estou enfrentando luta para entregar essa palavra para vocês ou não? Que palavra como essa, querido, Satanás não quer que sejam faladas na igreja. Sabe por quê, querido? Porque palavras assim nos fazem parar para pensar. O espírito que está sobre ti é um espírito de ousadia. Sabe por quê, querido? Satanás quer soprar no seu ouvido que você não é capaz, que não vai conseguir terminar o que começou, porque ele quer te impedir que você receba a salvação em Cristo Jesus. Só por isso. É só porque ele não quer que você vá morar no céu. Aí ele quer impedir que você termine tudo aquilo que você começou. O objetivo dele é tirar você da presença de Deus, para que você não passe a eternidade com Cristo, mas com Ele no inferno, onde o fogo não para de arder. É violenta coisa, querido. Ele não quer que você conheça o seu potencial. Existe uma cidade celestial te aguardando. Existe vitória para a sua vida, existe cura para as suas feridas, existe solução para a sua família, existe alegria em meio à tristeza, existe paz em meio às guerras, e somente Deus pode oferecer isto, e Ele quer te dar a vida eterna. Começar bem, todos começam. O desafio é permanecer e terminar bem. Ir até o fim vai lhe custar tudo. Tudo. Tudo, querido. Ir até o fim vai lhe custar tudo. A começar pelo nosso orgulho, querido.
Eu queria que você abrisse só 2 textos comigo e nós já vamos orar. Lucas 14, 28. Vamos ler do 28, fica mais fácil. E diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar com outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E eu queria também ler, querido, mais um texto que está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Eclesiastes 5, 4. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não faça voto, do que vote e não pague. Amém? Amém, filhos? Ele é um Deus que começa e termina. É um Deus que não deixa nada inacabado. É um Deus que não desiste dos seus filhos. É um Deus que vela a sua palavra para cumprir. Queridos, eu vou deixar mais uma vez bem claro isso. Vidas dependem da nossa decisão de continuar ou parar no meio da caminhada. Nossa família depende dessa decisão. A igreja que congregamos precisa de pessoas de palavra e de atitude. A família à nossa volta, o órfão, a viúva, o necessitado, o dependente químico, a cidade de Curitibanos, o estado de Santa Catarina, a nação brasileira, espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos e filhas de Deus que não desistem no meio da caminhada, que comecem e terminem, que enfrentem as dificuldades no meio do processo. E agora, queridos, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Nós vamos fazer de uma maneira bem diferente. Você vai ficar sentado com seus olhos fechados. O ministério do louvor vai subir aqui novamente. E nós vamos cantar aquela canção que diz: aclame ao Senhor. Eu queria, querido, que você simplesmente olhasse para dentro de si. O que você começou e não terminou? O que você começou e não terminou? E quando você estiver olhando para dentro de si, se tem pessoas que foram prejudicadas, querido, por causa da tua decisão, você vai pedir perdão para Deus. E você vai fazer um voto, querido, de que hoje em diante você vai procurar concluir aquilo que você iniciou. Porque senão, querido, mês que vem você não vai estar aqui, quem sabe vai estar em outro ministério. Daqui a 90 dias, quem sabe em outro. Quem sabe homem que está aqui, você vai estar com uma mulher hoje, outra amanhã. Querido, isso aqui é coisa que precisa ser colocada às claras. O Deus que você serve não é um Deus de coisas inacabadas. Pare para pensar.
e peça ajuda para o Espírito Santo. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te adorar através dessa canção, e durante esta canção, Pai, que nós possamos refletir nas nossas vidas. Nessa noite eu não vou fazer apelo a respeito do que eu falei, para não constranger, mas eu peço, Espírito Santo, visita cada uma dessas pessoas, a começar por mim, Pai, que eu venha ter hombridade suficiente, que eu venha ser homem de Deus nessa geração, e eu não venha parar no meio da minha caminhada ministerial, que eu jamais venha desistir de mim mesmo, da minha família, que eu jamais venha desistir das pessoas que caminham conosco, que eu jamais venha usar o Senhor, Deus, para alcançar aquilo que eu quero, mas que o Senhor venha ser a única razão da minha existência. Com seus olhos fechados, você que está com o teu ministério parado, querido, é tempo de você rever isso. Você, querido, que deixou pessoas pelo caminho, você vai ter que fazer o caminho de volta. Você vai ter que pedir perdão para cada filho, filha que você deixou pelo caminho. Eu quero louvar as maravilhas do... Nós temos que olhar para nós mesmos, querido, quando nós estamos diante da cruz, e entender que servir a Ele custa tudo. Tudo. Custa tudo. Quantas pessoas foram prejudicadas? Quantas pessoas podem ser prejudicadas se você parar hoje? Quantas pessoas podem ser prejudicadas se você desistir do teu cônjuge? Se você desistir da família? Se você desistir dessa cidade? Não se trata só de você, é uma geração, é uma descendência. Deus precisa de homens apaixonados pelo que fazem, homens e mulheres que não desistam um do outro. Reflita nessa palavra.